Ao lado do governador de São Paulo, João Dória, o menino Davi, de 8 anos, da etnia Chavante, tornou-se a primeira criança do Brasil a receber a vacina pediátrica da Pfizer. A cena se parece com a ocorrida na vacinação de Mônica Calazans, a primeira a tomar a primeira dose no Brasil e que agora decidiu se filiar ao MDB e deve ser candidata nas próximas eleições. Nos dois momentos, Dória decidiu ficar o mais perto possível do vacinado do momento. A Anvisa autorizou em 16 de dezembro a vacina pediátrica da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O primeiro lote chegou na madrugada desta quinta, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Nas redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governador Dória está fazendo política com os imunizantes do governo federal. Aspas. O político João Dória subestima a população. Está com as vacinas do governo federal e do povo brasileiro em mãos, fazendo palanque. Acha que isso vai tirá-lo dos 3%. Desista. Seu marketing não vai mudar a face da sua gestão. Os paulistas merecem alguém melhor. Guilherme Fiuza, que nos dias da cena Fiuza, como destacamos, bem parecida com a que ocorreu um ano atrás, em janeiro do ano passado, no começo da vacinação da população adulta. E hoje, mais uma vez, o governador João Dória protagonizou o pontapé inicial da vacinação infantil. Fiuza. Olha, Vitor, eu destaco em primeiro lugar esse post do ministro da Saúde completamente equivocado, né? Eu acho que se o Dória... se é verdade que o Dória está fazendo política, e é possível que seja, porque ele faz política com tudo, propaganda, né? O Dória fala de eficácia de vacina, assim, como se isso fosse uma loteria esportiva, e foi desmentido já pela realidade. Se quiser, a gente cita os dados, 100% de eficácia para a Coronavac, portal do Butantan, respondendo ao público com informações erradas e enganosas, não tem nenhuma milícia checadora para rever isso. E é claro que toda a parte de efeitos adversos foi submersa até aqui, parcialmente, eu vou entrar nisso em seguida. Mas então, está fazendo política, o ministro da Saúde também está. Por que ele foi fazer esse post? Por que ele foi se dirigir ao governador de São Paulo falando de percentual de intenção de voto? Eu não acho isso uma compostura compatível com o ministro da Saúde no meio de uma tragédia, de um flagelo, né? Que o ministro da Saúde tem uma responsabilidade que o governador de São Paulo também tem, e várias outras autoridades pelo mundo têm, que é a responsabilidade por uma aposta. Nenhum deles é capaz de apresentar aos pais, que são os que decidem pelas suas crianças, um risco-benefício favorável a essa vacina nessa faixa etária. É claro, Vitor, que o lobby já está aí com estatísticas fresquinhas, saindo do forno, dizendo que a vacina salva, mas elas são mentirosas. Elas são mentirosas. O índice de mortalidade por Covid de crianças saudáveis no mundo deve ser, que é muito baixo, quer dizer, dentro das faixas etárias, né? É muito baixo, a gente não precisa fazer as ressalvas, né? Que a gente não quer que ninguém sofra, a gente não quer que ninguém perca a vida precocemente, tá? Agora, isso aí tem que ser comparado com os riscos representados por esta vacina. E esses riscos não estão dados de forma... O seu dimensionamento não está apresentado de forma conclusiva, em lugar algum do mundo. Aliás, a Anvisa, né, que trouxe aqui a autorização, o registro para essa faixa etária, ela segue uma política de outras entidades regulatórias, como a FDA americana, que, por sua vez, pediu a um juiz, a Justiça Federal dos Estados Unidos, 55 anos para divulgar os dados que embasam a liberação de vacinas para todas as faixas. Nós também sabemos que o próprio fabricante informa que serão precisos 5 anos de estudos para aferir de maneira mais precisa sequelas cardíacas em crianças. Quem é que ainda com juízo, que não esteja sendo porta-voz de outro alguém, traz a segurança de que é vantajoso vacinar crianças com vacinas em desenvolvimento de Covid para avaliar nos próximos 5 anos o que acontecerá no seu sistema cardiovascular. Eu não vi até hoje, Vitor, ninguém trazer. O que eu vejo, os responsáveis, como o Dr. Roberto Zeballos, por exemplo, dizendo que, como médico, não enxerga essa vantagem. Então, aquela cena que nós vimos, nesse momento, pode parecer
uma propaganda política favorável ao governador, mas o tempo é o senhor da razão. A foto não será apagada, a não ser que isso vire uma ditadura chinesa, o mundo todo. Tem muita coisa que está sendo apagada, né? Muita voz que está sendo removida. Estão gostando dessa brincadeira aí. Então, talvez os arquivos sejam todos apagados, né? Para remover aí qualquer resquício de cobrança. Mas esta foto, esta imagem que nós estamos vendo, ela está num momento histórico ainda em transição. O que resultará de constatação sobre o que são vacinas em desenvolvimento para crianças com seu baixíssimo risco, só vamos saber adiante. Isso pode se tornar um emblema de uma aposta equivocada. Diga, Ana. Vitor, ontem nós comentamos aqui, rapidamente sobre a decisão histórica da Suprema Corte Americana sobre a ordem de vacinação de Joe Biden, da administração Joe Biden, que decretou através de uma agência reguladora que todas as empresas com mais de 100 empregados deveriam vacinar aí todos os seus funcionários, empresas privadas. E isso foi parar na Suprema Corte. Uma corte menor, em novembro, suspendeu aí esse mandato de vacinação e isso foi para a Suprema Corte. E ontem, numa decisão histórica por 6-3, a Suprema Corte americana disse que não, que você não pode impor assim uma vacinação com uma vacina ainda em desenvolvimento, foram palavras usadas ali também por alguns ministros da Suprema Corte americana, e principalmente através de uma agência reguladora que não recebeu nenhum voto aí do povo, que o Congresso deveria ter sido acionado, nesse ponto. E por que eu trouxe essa história? Porque dentro desse contexto aí, dessa discussão sobre a vacinação obrigatória, esse mandato de vacinação do Joe Biden, dentro desse contexto teve uma juíza e uma ministra, uma juíza da Suprema Corte Americana, aí bem da ala radical dos democratas, que soltou, o Fiuza estava trazendo aí os dados que o Butantan soltou, 100% de proteção contra a morte ou os estágios mais avançados da doença, o que hoje nós sabemos que não é verdade, pois essa juíza Sotomayor, ela disse que, assim também, sem a menor responsabilidade, disse que 100 mil crianças estavam em respiradores por causa da Covid atualmente nos Estados Unidos. O que é um absurdo, assim, já seria, no mínimo, bem suspeito, mas não apenas o número é irreal, o número, na verdade, o próprio CDC mostra, cerca de 3.400 crianças internadas com Covid, não apenas por Covid, também internadas em respiradores de forma incidental também, mas para a gente ver que o mundo entrou num transe, né, Vitor? O mundo entrou num transe de que os dados são jogados de maneira irresponsável aí para as manchetes de jornais, para a turma do consórcio, né, para a turma aí da militância do jornalismo, e isso não tem aí a etiqueta de fake news. Essa fala da juíza da Suprema Corte Americana passou. Normalmente, nenhuma agência de checagem resolveu colocar o selo ali de fake news, ou que falta contexto, ou não é bem assim, e passou. Normalmente, isso foi divulgado, até que, obviamente, através das redes sociais, isso foi desmentido. O que nós temos visto nessa pandemia, infelizmente, é a politização de um setor médico, setor científico. Eu trouxe a carta aqui do Dr. Robert Malone, que trabalha com vacinas há mais de 30 anos, e porque a carta dele foi incisiva em relação, ele que é vacinado contra a Covid-19, a carta é incisiva em relação à precaução que os pais devem ter na vacinação, no caminho dessa vacinação em crianças e adolescentes. Ele foi chamado aí, taxado de fake news, o Twitter derrubou a conta dele, e, no entanto, um médico aí, um cientista imunologista que trabalha com vacinas há quase 40 anos. Eu recomendo muito a entrevista do Dr. Zeballos, ao Direto ao Ponto, na segunda-feira, porque o Dr. Zeballos
é a favor das vacinas, como nós somos a favor das vacinas, vacinas boas que fizeram todo o caminho científico, não custa a gente lembrar, o Fiuza comentou e eu vou repetir, os estudos para crianças e adolescentes dessa vacina só serão concluídos em 2026. A vacina foi liberada para crianças e adolescentes aqui nos Estados Unidos sob caráter experimental e num estudo de apenas 90 dias. Leiam também a cláusula 5.5 do contrato da Pfizer com o governo brasileiro, que diz que a farmacêutica não se responsabiliza por efeitos adversos da vacina, nem agora e nem nunca. Então, a gente tem que continuar trazendo aí a verdade à tona, colocando os pingos nos is e dizer que a responsabilidade vai ser dos pais se algum efeito adverso aconteça. Converse com um médico responsável, com um pediatra responsável, que não seja apenas lobista das farmacêuticas. Diga, Cris. Tem alguns outros pontos para destacar aqui, além de concordar com o que o Fiuza e a Ana disseram, e já, Ana, hoje quem vai ler o artigo 5.5 do contrato brasileiro, do governo brasileiro com a Pfizer, sou eu, que eu estou com ele aberto aqui, é sempre bom a gente relembrar nosso ouvinte, nosso telespectador, mas alguns pontos que eu acho importantes. Primeiro, em relação à notícia em si ali, João Dória tentando politizar e tentando colher os louros de algo que não cabe ao governo de São Paulo, que não cabe à figura dele. Tirar a fotinho do lado do primeiro vacinado. Primeiro, vamos voltar àquela imagem da enfermeira Mônica Calazan sendo vacinada. A foto estava aí no ar, mas eu lembro da cena gravada, do vídeo, e ele, acho que orientado por algum fotógrafo, algum cinegrafista, ele vinha dando passinhos, muita gente vai lembrar dessa cena, ele vinha dando passinhos, pequenos passinhos para se aproximar ao máximo dela e aparecer na foto. Então era claro, lá naquele momento em que foi vacinado o primeiro brasileiro, a primeira brasileira aí com vacina da Covid em janeiro do ano passado, quase um ano já, essa enfermeira estava ali sentadinha recebendo a vacina e ele se aproximando para, óbvio, ter uma foto para a campanha eleitoral. A gente sabe que essa foto vai aparecer, ainda mais porque ela agora é candidata a vereadora. E eu gosto de relembrar que essa enfermeira fez parte do grupo de voluntários brasileiros que participaram na fase 1 de testes da vacina. Ora, se ela já estava vacinada, não precisava vacinar. Isso foi questionado logo quando começou a propaganda política ali em cima da imagem dela, e aí o governo de São Paulo foi muito rápido em dizer, não, ela era do grupo placebo. Ora bolas, como pode saber quem era do grupo placebo e quem era do grupo que efetivamente levou a vacina se isso é secreto, se não é para ninguém saber? Então a farsa toda já começa aí, né? Depois essa enfermeira a hipocrisia dela foi desmascarada porque ela dias antes tinha estado na praia com amigas, tirou foto abraçada nas redes sociais sem máscara, no meio, né, era o auge da variante lá, da onda da variante de Manaus, um momento muito crítico da saúde brasileira, a segunda onda de Covid já no Brasil naquele momento, e ela lá confraternizando, fazendo tudo o que diziam para as pessoas não fazerem. Depois o próprio Dória fez isso, indo para Miami, sendo fotografado sem máscara, depois indo para piscina de hotel de luxo no Rio, da mesma forma, tomando sol ali no meio de outras pessoas sem máscara. Então é tudo uma cena política lamentável. Eu não gosto da ideia do ministro da Saúde fazendo a crítica. Deixa essa crítica para nós, analistas, fazermos, ou para o eleitor fazer. O ministro da Saúde tem que cuidar de muitas outras coisas, mas ele não está errado quando ele diz que João Dória está fazendo política em cima de vacina comprada pelo governo federal. Então isso é bom ficar bem claro. Tanto as primeiras, mesmo a Coronavac, né, mesmo a primeira vacina lá da Mônica Calazan, todas elas foram pagas pelo nosso dinheiro, arrecadado através de impostos, e que vai para o governo federal e retorna para nós através de bens e serviços. Então, foi dinheiro do pagador, do contribuinte brasileiro e veio dos cofres do governo federal. Pouco importa quem tirou a foto e quem se vacinou. Em relação à vacinação de crianças, vamos lá. O índiozinho aí foi a primeira criança a ser testada. A gente tem a bula, isso é um outro ponto interessante, a bula da vacina, interessante, assustador, né? A bula da vacina da Pfizer, que está sendo aplicada aí há um ano
um ano e um mês, se for considerar que nos Estados Unidos começou em dezembro de 2020, ela já sofreu 24 alterações. Quer prova maior de que está em estágio de experiência do que a bula estar constantemente sendo reformulada? E por quê? Porque os efeitos adversos estão aparecendo e sendo colocados na bula. Um deles, a chance de miocardite e pericardite, que são inflamações na membrana que recobre o coração e no próprio músculo cardíaco, é maior quanto mais jovem for a pessoa que recebeu a inoculação. Isso já aconteceu com jovens, e não se sabe por que ainda, mas já se constatou com jovens do sexo masculino. Isso já aconteceu com jovens americanos e israelenses, que está comprovado em estudos já publicados. Esse foi o primeiro alerta que foi feito. Na época, era jovens de 18 a 24 anos apresentando muitos quadros de miocardite e pericardite. E a outra questão é essa do contrato da Pfizer com o governo brasileiro, porque no ponto lá 5.5, que é o item 5 do contrato, fala de todas as garantias. Então, tem várias questões que estão sendo colocadas lá. E no ponto 5.5, ele esclarece exatamente que não há como prever nesse momento os efeitos adversos que possam vir a acontecer num futuro próximo em cima das pessoas vacinadas. Não há essa garantia. Então, a gente tem que ter isso bem claro, especialmente para os pais de crianças, até porque, como disse a Ana, a Pfizer coloca lá no documento que ela apresenta para a Anvisa, na hora de pedir a aprovação da vacina para crianças, que em relação a crianças de 5 a 11 anos, a fase de farmacovigilância, que eles chamam, que é uma fase de testes também, para se levantar os efeitos colaterais, só vai ser concluída em 2026, então 5 anos depois do momento em que eles propuseram o pedido de aprovação da vacina para crianças. Eu estou me enrolando aqui um pouquinho porque eu estou pulando aqui, é muito grande o documento, o contrato 5.5, vamos lá, reconhecimento do comprador, é o título desse item no contrato da Pfizer com o Brasil. O comprador, o governo brasileiro reconhece que a vacina e os materiais relativos à vacina e seus componentes e materiais constitutivos estão sendo desenvolvidos rapidamente devido às circunstâncias de emergência da pandemia de Covid-19 e continuarão sendo estudados após o fornecimento da vacina para o comprador, de acordo com este contrato. Ou seja, ainda estão analisando o que vai acontecer. Continua, o comprador ainda reconhece que a eficácia e os efeitos a longo prazo da vacina ainda não são conhecidos e que pode haver efeitos adversos da vacina que não são conhecidos atualmente. Ainda, conforme aplicável, o comprador reconhece que o produto não será serializado. E aí, lembrando também que a Pfizer não se responsabiliza por qualquer efeito adverso grave, inclusive fatal, que venha a acontecer. E lembrando, mais uma coisa muito importante, no sistema de farmacovigilância do governo americano, o VAERS, que escreve VAERS, para quem quiser procurar, já há milhares, aliás, já há dezenas de milhares de casos de efeitos adversos graves registrados só nos Estados Unidos, 20 mil mortes, somando com as da Europa, já está perto de 50 mil. Em relação às vacinas de Covid, da Pfizer, estão todos confirmados a relação com a vacina? Não, não estão confirmados, mas foram relatados e são obrigatoriamente de investigação. A gente vai saber no futuro também qual a relação, quantos desses têm relação com a vacina. Mas é fato que quem está de luto, perdeu um ente querido, não para na frente de um computador para acessar um sistema de farmacovigilância e relatar uma morte se não houvesse qualquer evidência de que isso aconteceu depois que a pessoa se vacinou. Algo mais, Ana? Só para finalizar, essa semana o próprio CEO da Pfizer, ele disse que é preciso rever aí as vacinas, mexer um pouco nas vacinas, porque há alguns defeitos, alguns ajustes para serem feitos. Mas que ajustes são esses, O que nós sabemos e o que nós não sabemos. E só para informar, muitas pessoas essa semana têm me procurado através das redes sociais, aqui também através do programa, muitos pais preocupados com as escolas que podem aí condicionalizar a matrícula escolar desse ano à vacinação da Covid-19 em crianças e adolescentes.
uma vacina que não está no PNI, ela não é obrigatória. Entre hoje e amanhã, eu vou colocar um passo a passo nas minhas redes sociais. O doutor Paulo Faria, do Movimento Advogados do Brasil, ele vai colocar um passo a passo, ele está me ajudando a colocar um passo a passo para os pais entrarem na justiça, o que fazer, quem procurar, o que dizer, em que lei você está aí amparada, os pais estão amparados, para que as escolas aceitem crianças que não são vacinadas. Essa vacinação não é obrigatória. O juiz que nós comentamos ontem, o senhor Iberê Dias, é um juiz que está completamente fora aí do entendimento das leis sanitárias no quesito vacinação em crianças e adolescentes para a Covid-19. Então, entre hoje e amanhã, Vitor, o doutor Paulo Faria vai me ajudar, vai colocar um documento certinho, um passo a passo para que os pais possam aí entrar na justiça e garantir o direito dos filhos à educação sem uma vacinação que ainda está em desenvolvimento.